Para um personagem que falava tanto em jogar o lixo fora, no final, ironicamente, o Dragon Boy foi literalmente amassado pelo X e descartado como se não fosse nada. Esse foi o único momento realmente satisfatório do episódio, afinal, todas as outras coisas relacionadas tiveram alto índice dramático e consequências graves. Olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu comentarei o arco do Garoto Dragão e trarei teorias, farei análises e levantarei algumas reflexões acerca do episódio 22. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de vários encontros nossos e convido você a se inscrever, ativar o sininho e dessa forma me ajudar nesse projeto. Caso você já seja inscrito, muitíssimo obrigado por estar aqui novamente. Você é um lindo, uma linda e eu espero que você saiba disso. O Dragon Boy foi o protagonista que menos me cativou até o momento. Eu não poderia me importar menos com ele, com aquele backstory mostrado, pois aparentemente os seus pais jogavam ele no gelo e provavelmente para alimentar algum potencial ou resistência. Ok, isso é horrível, mas comparado com outros personagens foi algo menor. No entanto, eu não vou negar que a sua presença, a forma que ele comprou os ideais do Tio Yan e as suas ações tiveram impacto, e nesse sentido, o Nice foi o personagem mais afetado por tudo. O Nice foi ao local da luta para tomar o lugar do Smile, ou Sorriso como ficou no Brasil, porém ele não injetou o medo no seu ídolo. Houve um conflito interno muito interessante no personagem, pois por mais que ele não tenha atacado o Sorriso, o fato dele levar aquela injeção causou a morte do herói veterano. O conflito se estende nos próprios ideais do Nice e nas origens da sua popularidade. Ele queria ser um herói que ajuda as pessoas, que transmite confiança, porém ele é uma marionete, ele se originou do medo. E aqui começa a minha primeira dúvida, afinal vimos que o Shen pesquisava os efeitos do medo, fazia testes, só que não fica evidenciado nas falas se ele usou dessa partícula para atrair o público para o Nice ou se apenas é uma menção a toda a pressão psicológica que ele impôs no garoto. O medo, nesse sentido, seria a da imperfeição, da falha, de quebrar as expectativas das pessoas. Independentemente de qual seja o caso, eu consigo visualizar os porquês do Nice ter tirado a própria vida. Se é que ele tirou, pois eu tenho uma teoria maluca que falarei depois. Todo esse pavor, esses questionamentos do Nice foram acompanhados de cenas belíssimas, como por exemplo aquela que coloca ele como uma marionete dançando. É uma simbologia visual de manipulação, mas se vocês observarem, o Nice se distorce diante de tantas pessoas falando ou comentando sobre sua perfeição ou o que ele deveria fazer. Pelo menos ele não usou aquele tubo do medo no Sorriso, ele atacou o Dragon Boy, que aparentemente tem a capacidade de refletir nos outros os danos que ele sofre. O ponto que me pegou é como o Garoto Dragão parecia saber o que é o medo, parecia ser muito consciente do que era aquilo e os efeitos, considerando que o Tio Yan é maluco, eu não duvido que ele tenha falado ou mostrado algo, enfim. O Smile protegeu o Nice e foi afetado pelo medo. A forma descontrolada do Smile atacou o Nice, o Dragon Boy, e nesse embate o Garoto Dragão mostrou uma forma diferente, parece extraterrestre. E existia uma teoria de que ele poderia ser alguém que veio da nave. Essa teoria foi muito escorada na aparência dele, mas eu não vejo muito sentido. Contudo, eu não duvidaria de que a tal nave e essa queda possa ter afetado, contaminado algumas pessoas, e não me surpreenderia se já tivessem pesquisas com alguns elementos que estavam lá, pesquisas feitas em seres humanos por essas empresas. O Smile, voltando ao episódio, foi morto pelo dragão. Isso deixou o Nice em pânico e ele atacou antes para não ser atacado, e isso desencadeou em outra luta no episódio. Essa luta teve um certo equilíbrio, porém se não fosse a chegada do X, é bem provável que o Nice teria ido de arrasta. A animação mudou de estilo várias vezes, teve 3D, 2D, estilo cartunado, e isso comprova a ideia de que o X altera a realidade com seu poder. Levando em consideração que o arco do Lin Lin, substituto do Nice, é o que mais há alternância estética, isso me leva a acreditar que o X, após a morte do Sorriso e o que aconteceu nesse episódio, começou a interferir nos eventos da obra. No arco do Yang Chen, essa alternância também existe, contudo, o único momento em que ele aparece é no arco da Ciano, que para quem não se lembra ocorre na mesma época que o arco do Isou. O único furo dessa suposição seria entender o que levaria ele, no passado, a querer alterar alguma coisa, mas poderia ser apenas ele vivendo a vida dele, trabalhando e afetando de forma indireta. Vamos com as teorias. Ao final desse episódio, o X pega o pingente, inclusive isso é observado pelo Tio Yan, e eu acredito que esse velho vai usar isso para tentar atacar o X. O X era amigo do Smile e obviamente não vai deixar a família dele desprotegida. A foto que tá no pingente é da filha, e no episódio passado a vimos brevemente. Muita gente teorizou que a filha do Sorriso é a Xiao Yetin, e eu pensei na possibilidade de ser aquela garotinha que era vilã do herói em Rist. Ambas fariam sentido. A garotinha do herói em Rist facilmente seria motivada a livrar outro herói da maldição que afastou ela do seu pai. Poderíamos levantar a ideia de que ela carregou essa frustração e queria combater o sistema. Já no caso da Xiao Yetin, temos que pensar no futuro, uma vez que ela foi morta pelo Isou
e essa ordem seria do Tio Yan para fazer com que o X apareça. É certo que o CEO da MG faria tal jogada suja após a garota sair da mídia. Antes, ela era da empresa do Shand, e se fosse eliminada, isso causaria uma comoção com o público que adorava ela e o namoro fake dela com o Nice. Para mim, essa teoria faz muito sentido, eu tenho 90% de certeza, mas aqueles 10% é a cabeça maluca do Lee Hao-lin e eu não sei o que ele vai aprontar. A segunda teoria é que o Nice mentiu à própria morte. A chegada do herói número 1, a tristeza do garoto, todo o choro no final por toda essa situação poderiam motivá-lo a se unir ao X contra a corrupção e o sistema. Eu não acho que seja por acaso que tenhamos um paralelo visual da cena dele se jogando do prédio do X pulando nesse episódio. Da mesma forma, não acho que é por acaso que no momento da sua morte haja toda uma atmosfera de interferência, falhas nos telões, como se algo estivesse bugado. O X tem poder para ajudar ele a forjar essa morte e quem sabe se tornar um aliado. Por outro lado, tudo o que aconteceu no final do episódio 22 justificaria facilmente a decisão dele de tirar a própria vida. Indo para uma teoria mais obscura, não podemos deixar de observar que os telespectadores dessa luta podem ter iniciado uma onda de ódio contra o Nice e, consequentemente, ter entrado em depressão. No início do episódio, a conversa do Tio Yan com o dragão sobre o Zero me fez refletir uma coisa. O assunto girou em torno do evento chamado Aurora, a criação da comissão, a luta dos heróis contra o Zero, e em certo momento o dragão falou algo sobre o Zero ser um monstro, e o Tio Yan negou e disse que ele carregou fardos que ninguém seria capaz de suportar. Coisas como inveja, medo, ansiedade, e conectando isso ao Nice, não seria absurdo pensar que as pessoas durante épocas de desconfiança criam bodes expiatórios, projetam os seus medos, seus anseios mais negativos. Eu consigo imaginar que os vídeos da luta contra o Dragon Boy possam ter causado dúvidas sobre ele, sobre o seu caráter, opiniões divergentes, e isso colocou em colapso. No caso do Zero, tudo isso foi elevado ao máximo por conta da sua oposição, o que tornou ele um deus da morte. Talvez uma outra faceta do medo em To Be Hero X seja de que ele não necessariamente precisa estar ligado a um sentimento guiado objetivamente contra alguém, mas sim sobre esperar tanto dessa pessoa e essa pessoa absorver tudo aquilo de você, uma projeção inconsciente, doentia. Voltando ao episódio, o X humilhou o dragão, mas a morte do Smile o fez desistir de desistir. Ele sabe da corrupção, dos erros do sistema e agora ele vai combater isso. Eu acredito que ele vai tentar quebrar toda essa estrutura de confiança e medo. Como e as consequências que isso vai deixar que geram dúvidas. Eu tenho a sensação que a presença dos heróis, a existência deles, fez com que eventos trágicos se tornassem raros. A queda do avião da Ciano, por exemplo, foi algo chocante na época. O que me leva a pensar em como a sociedade se adaptaria aos desafios, às piores coisas caso não houvessem mais heróis. Em suma, eu estou ansioso para os 2 últimos episódios e consequentemente para a segunda temporada. Eu quero saber quais as novas perspectivas que eles trarão, e caso você tenha gostado desse vídeo, deixe o like, fique à vontade para comentar suas teorias, suas opiniões, compartilhe com seus amigos, pois isso ajuda muito o canal a crescer, e é claro, eu esperarei vocês nos próximos lançamentos. Um abraço a todos e até mais!